Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor. Louvamos o nome do Senhor por essa noite, por esta oportunidade que Ele nos concede. Quando a gente canta Hosana, Hosana, isso significa, como que é? Salva-nos agora, salva-nos já. Hosana. O Senhor estava entrando em Jerusalém e Ele estava entrando para salvar um povo. E eles diziam em alta voz: Hosana, Hosana. Que essa possa ser a nossa oração, irmãos, essa noite. Que o Senhor nos salve de nós, dos nossos conceitos, preconceitos, das nossas dúvidas, das nossas dívidas. Que Ele nos salve já, nos salve agora. E que Ele possa encontrar nessa noite corações receptivos à sua palavra, ao seu falar, para a glória do Senhor. Amém. Vamos abrir Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 3. A última oportunidade que eu estive com os irmãos, eu compartilhei sobre o reino de Deus. E me lembro que o tema daquela palavra era: o reino de Deus é como está escrito. Porque assim é todos aqueles princípios e conceitos da palavra de Deus. É como está escrito. Não é da maneira que eu penso. Não é da maneira como o mundo está dizendo que é. O reino de Deus é como está escrito. E tudo que vier além do que está escrito precisa ser descartado. Porque a palavra de Deus já nos foi dada. E nós louvamos ao Senhor por ela. Que grande preciosidade nós temos nas nossas mãos. Então, irmãos, o reino de Deus é como está escrito. E essa noite, pela graça do Senhor, eu quero falar com os irmãos sobre o reino de Deus e o novo nascimento. Qual é a relação que há entre a minha nova vida em Cristo e o reino de Deus? Então, o primeiro versículo de Mateus, no capítulo 4, eu sei que os irmãos até estão... Mateus 4, né? Sei que os irmãos até estão acostumados... Eu falei 3, né? Sei que os irmãos estão acostumados a falar de novo nascimento e para o Evangelho de João, no capítulo 3. Então, nós faremos isso na sequência, apenas também como assim uma ilustração bem rápida acerca do que o Senhor compartilhou ali com Nicodemos. Faremos isso rapidamente, mas o meu propósito e objetivo mesmo vai ser mostrar todos os aspectos e evidências do novo nascido. Eu falo todos, mas são 7 evidências do novo nascido. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira epístola, ele mostra de maneira muito clara que a sua preocupação era expor justamente a característica e as evidências de quem era uma nova criatura. E é muito interessante estudando essa carta, na verdade são 3 epístolas, em especial a primeira epístola que nós iremos logo na sequência, depois de João no capítulo 3, eu quero fazer aqui um preâmbulo para os irmãos, mas é muito interessante notar que todos os aspectos e características, e possivelmente eu só vou citar esses aspectos e características, quero que você veja na sua Bíblia, porque ele diz que o novo nascido faz isso. O novo nascido anda dessa maneira. O novo nascido pratica isso. Porque lá para Nicodemos foi uma passagem extremamente maravilhosa. E Nicodemos teve um grande privilégio ali de estar frente a frente com o Senhor. É verdade. Mas o Senhor disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Disse isso para Tomé. E ele estava, na verdade, falando de você e de mim. Estava falando de nós. Que nós seríamos mais bem-aventurados, aqueles que não víssemos, como que com a nossa visão física, mas crescemos no Senhor. Eu sei que algumas vezes alguns irmãos e irmãs têm a oportunidade de ir lá para Israel, para Jerusalém, né? E muitos ficam bem emocionados. E é realmente um local precioso para se visitar. Mas o Espírito Santo que te acompanha quando você vai lá é o mesmo Espírito Santo que está aqui quando você está aqui. É a mesma alegria
a mesma verdade, a mesma realidade, não é menos, aqui. Então que o Senhor possa, nessa noite, nos mostrar isso, que possamos ter esse diálogo, frente a frente com Ele mesmo. E aqui ele começa dizendo, no verso 17, eu vou ler então esse verso 17, o verso 24, eu quero ler então quatro versículos com os meus irmãos, vou orar, então nós vamos fazer uma consideração sobre os versículos que leremos. Então aqui um versículo também conhecido: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 23. E percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, todas as moléstias entre o povo. Capítulo 9. Evangelho de Mateus ainda, capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mais um versículo, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ainda o Senhor Jesus está aqui. Aqui ele está com a palavra. E ele vai dizer que, no verso 14 do capítulo 24, que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vocês percebem, irmãos? Então virá o fim, o evangelho do reino. Amém? Possa o Senhor nos falar essa noite. Esta é a nossa oração nessa noite, amado Senhor. Que o Senhor possa falar. Que privilégio é estarmos reunidos aqui. Fazemos isso, Pai, no nome do Teu amado Filho. Ele mesmo disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dEle, Ele estaria ali presente. Oh, que doce presença. É a presença do nosso Senhor aqui. E nós queremos dizer que Ele tem toda a liberdade para falar. Ele tem toda a liberdade para falar aos nossos corações, falar entre nós também aqui. Ó Senhor, traga esta noite tudo aquilo que sempre a Tua palavra traz, Senhor. Que alegria aos nossos corações poder ouvir a Tua palavra. A mesma palavra que nos salvou um dia. A mesma palavra que tem mantido as nossas vidas hoje, Senhor. Essa palavra que traz não só alegria, mas esperança também. Traz luz aos nossos corações. Então nós Te agradecemos por ela. E podemos nos reunir aqui em torno dela. E que ela possa fazer aquilo para a qual foi designada. Porque ela não volta vazia. Para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, irmãos. Então creio que os versículos eles falaram por si. O primeiro versículo diz que quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, Ele começou a pregar, Ele disse: arrependei-vos. Ele mesmo disse, porque está próximo o reino de Deus. E depois o segundo versículo e o terceiro são muito parecidos, porque diz que Jesus percorria a Galiléia. Mateus 4:23 diz que Ele percorria a Galiléia. Depois Mateus 9:35, diz que Ele corria todas as cidades, todas as aldeias, pregando o evangelho do reino. Essa, digamos que era a tônica da pregação do Senhor. Então, com isso, nós podemos concluir com muita tranquilidade e segurança que Deus tem um filho pregador do evangelho do reino. E esse filho veio a esse mundo para pregar o evangelho do reino, para falar as coisas do reino, para dizer que vocês não são deste mundo, para dizer que vocês estão aqui. E Ele até orou, lá em João, no capítulo 17, eu não rogo para que vocês sejam tirados do mundo, mas para que vocês sejam livres do maligno. Então, essa era a tônica do pregador, do Filho de Deus. Na verdade, é a tônica de toda a palavra de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, o que nós vemos é um reino que foi estabelecido.
E hoje nós podemos dizer que há um reino o qual nós nascemos de novo para ver esse reino. Há um reino que nós nascemos de novo para entrar nesse reino. E ainda haverá um reino futuro, um reino milenar, e depois um reino eterno, que jamais acabará. Novos céus, nova terra, tudo isso a partir do capítulo 21 de Apocalipse. O que foi que Adão fez lá no Jardim do Éden, se não entregou a autoridade deste mundo para Satanás? Foi isso que ele fez. Ele foi enganado ali. Então, no nosso compartilhar anterior, eu realmente mostrei isso ali, que aquela serpente, ela continua a mesma serpente hoje, tagarelando em muitos ouvidos, e muitos têm dado ouvidos a ela, para entregar o reino. E eu falo isso, evidentemente, dos salvos, porque somente os salvos podem ver o reino de Deus. Somente os salvos podem entrar no reino de Deus. E a serpente continua com as suas mesmas astúcias, porque ali ela nada mais fez do que colocar uma dúvida. Não foi assim que Deus disse? Então, isso que começa a surgir nos corações daqueles que estão hesitantes, duvidosos, não é assim mesmo que Deus disse? Então a serpente começou a ganhar terreno. E ali não só Adão entregou a autoridade do reino, entregou como que a procuração do reino, mas entregou também a chave do reino para Satanás. E hoje ele é o príncipe deste mundo. Ali ele ganhou o título de pai da mentira, porque ele é um mentiroso desde o princípio. Mas graças a Deus, graças ao Senhor, em Mateus, no capítulo 16, o Senhor, nós vimos aqui, ele pregando o evangelho do reino, né? Ele diz que o reino está dentro de você, mas depois, em Mateus 16, ele diz assim para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino. Não é verdade? Então nós temos hoje a chave do reino. Que você ligar na terra, será ligado no céu, porque você não é um cidadão passageiro, você é um cidadão celestial. E você tem a chave daquilo que é eterno. Dar-te-ei as chaves do reino de Deus. Essa chave não foi dada para Pedro, né? É costume, é comum a gente dizer isso. Na verdade, Pedro abre o reino em Atos no capítulo 2. E ali fica muito claro quando ele faz a pregação e faz aquela inclusão. E muitos são salvos a partir dali. Então o reino de Deus passa a ser aberto. Então todo mundo, inclusive nós, dos confins da terra, passam a poder conhecer essa verdade do reino de Deus, que é uma verdade maravilhosa. E que nós vimos aqui agora, que este evangelho, né? Então, é isso que nós precisamos então ter como uma realidade em nossas vidas. Eu não falo que temos que ser dogmáticos nesse sentido, não é isso. Mas o fato é que o reino precisa ser uma verdade, uma realidade nos nossos corações, no nosso modo de viver. E ali você tem, inclusive, Mateus, né, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, e ali você vê todas as características, aspectos do cidadão do reino. Ele começa dizendo que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus, né? É o reino de Deus e reino dos céus. Qual a diferença? Na verdade, não há diferença. É que o reino dos céus é o reino que foi estabelecido aqui nesta terra. E ele está estabelecido hoje através da tua vida, da vida de todos os salvos. Então, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 9 de Mateus, o que nós vemos ali? O Senhor Jesus, né, nós lemos o capítulo 4, ele começou então a pregar o evangelho do reino. A partir do capítulo 5 é isso que você vê. Não só ensino, pregação, mas especificamente a partir do capítulo 8 você vê cura, cegos enxergando, paralíticos voltando a andar, coxos, leprosos, surdos, mudos. O Senhor então cumprindo e mostrando todas as suas credenciais. Ele era aquele que João Batista havia testificado. Arrependei-vos, João Batista também disse. Aí no capítulo 3, né, eu tinha citado o capítulo 3. João Batista tinha dito: arrependei-vos, porque Cristo está chegando. Está próximo o reino dos céus. Ou seja, o reino dos céus começa a fazer uma realidade. Mas como eu disse, esse é um assunto desde Gênesis. Então, quando o Senhor tem aquele encontro ali com Nicodemos, em seguida nós veremos, na verdade, o Senhor conhecia bem o coração de Nicodemos e sabe que o coração dos judeus era a expectativa do reino. E todo aquele que ainda não recebeu o Senhor, me refiro então aqui aos judeus, ele não é salvo,
Porque somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é mais salvo sem Cristo. Então, quando Cristo está diante dele, o Senhor faz questão de mostrar a ele, Nicodemos, você precisa nascer de novo, não é para que isso torne-se um fim em si mesmo. Não é que é para que você viva a sua vida do seu jeito, mas é para que você possa ver o reino. Porque você era cego. Você era estranho. Você era inimigo do conhecimento. Então o Senhor passa a abrir ali os olhos dele e fala, se você nascer do alto, se você nascer de Deus, você verá o reino. Então, irmãos, até o capítulo 9, ele é esse Deus que cura. Ele é o Jeová Rafá. É claro que o Senhor faz curas e milagres ainda hoje. É claro que esse não é o, digamos, o modus operandi final. Porque todo cidadão do reino de Deus, a sua oração, a premissa da sua oração, a base da sua oração, é seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Claro que nós queremos que o Senhor cura, é óbvio. Ele faz isso, mas com um propósito. Aliás, irmãos, se você tem orado a Deus por uma bênção, e você receber essa bênção, você vai precisar saber o que você vai fazer com ela. Porque tudo o que Deus nos dá implica em responsabilidade. Né? Então Ele coloca nas tuas mãos para que Ele possa olhar para você e dizer, servo bom e fiel. Você foi fiel nesse tão pouco, né? Tão pouco. Te colocarei sobre muito. E a partir então do capítulo 10 de Mateus até o capítulo 16 de Mateus, ainda há ensinos também, mas há também designações. Ele fala para os 12, ele envia os 12. E aí até o capítulo, do capítulo 16, digamos até o final do Evangelho de Mateus, 28, ali só tem mais 6 meses. Né? 6 meses onde o Senhor seria então morto. Iria cumprir todos os desígnios do Pai. Buscar e salvar o perdido. E ele fez isso nesses 6 últimos meses, do capítulo 16 até o final. E esse capítulo 24, 14, irmãos, é um capítulo chamado mini Apocalipse, né? É um capítulo profético. Seria o Apocalipse, né? Ou as revelações do fim, aqui no caso pela própria boca do Senhor. É claro que ele faz isso em Apocalipse, dando aquela visão ali para João, né? Onde João vê aquela porta aberta e entra no céu e começa a ver tudo aquilo, e passa então depois a escrever aquilo que ele viu. Ele estava preso ali na ilha de Patmos, na verdade era um exílio, né? E nós podemos configurar tranquilamente, evidentemente, o Mateus capítulo 24, que é o que nós estamos aqui, esse versículo que nós lemos, com Apocalipse. Agora é interessante que quando você pega Mateus capítulo 24, melhor dizendo, você vê que há pelo menos 4 marcas aqui do tempo do fim. 4 marcas específicas da apostasia. Eu quero citar essas marcas para os irmãos, porque quando João passa não só a ter aquele diálogo, a registrar o diálogo do Senhor com Nicodemos, mas principalmente mostrar na sua epístola, ele faz isso com um objetivo muito claro. Que nós tenhamos a nossa vida guardada pelo poder de Deus. E tudo aquilo que nós, com os nossos próprios olhos, virmos e olhar para a palavra e falar, mas está igual. Então você vai poder saber como proceder. E interessantemente que a primeira marca que nós podemos ver aqui, em Mateus no capítulo 24, ou uma delas, melhor dizendo, é o esfriamento do amor. Ou seja, o amor ágape, ele não vai existir tanto quanto. O amor agora vai ser baseado nos sentimentos. Enquanto que o amor ágape é um amor baseado na verdade. É o amor que se entrega. Nós sabemos que a palavra de Deus fala de, quando traduz a palavra amor, ali por detrás dela você pode ter o amor entre pais e filhos, né, que não é o amor ágape. Amor storge. Né? Você pode ter o amor entre irmãos, que é o amor filéu. Você tem o amor entre marido e mulher, que é o amor eros. E o amor de Deus, que é o amor ágape. E é esse que ele vai nos chamar a atenção para que sempre esteja presente nos nossos corações. Que é o amor que não vê a beleza do outro. É muito semelhante ao perdão. Porque o perdão não deve ser dado com base em sentimentos. Porque se fosse, possivelmente nós estaríamos no inferno.
porque nós não teríamos absolutamente nada para agradar o coração de Deus. É óbvio que Deus não é movido por sentimento. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não é assim? E Deus prova o seu ágape, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, alguém disse que o amor é a bondade de Deus em ação. E o que vai acontecer no meio dos irmãos é o esfriamento deste amor. Então eu vou amar a partir do momento que haja algum tipo de recompensa. Eu vou amar aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus, independente se está agradado ao meu coração ou não. Porque esse é o amor sacrificial. E uma outra marca também que o Senhor coloca aqui a respeito dos falsos profetas, porque surgirão muitos falsos profetas. Então, irmãos, hoje nós somos recheados. Eu costumo pensar, que hoje só é ignorante mesmo quem quer, porque qualquer tipo de assunto que você buscar, na internet, onde você quiser, você tem qualquer tipo de assunto. Agora, é claro que a gente faz isso com bastante cuidado, e sempre faz, e sempre recorre, porque daí você busca na palavra de Deus, você olha o texto, você não ignora o seu contexto, você vê para quem estava direcionada aquela palavra, imagina ali a questão histórica que envolvia aquele tempo, porque virão falsos profetas. E eles vão enganar muitos. Jesus não disse, olha, virão falsos profetas, mas vocês não serão enganados. Mas olha, alguns serão enganados. Não, enganarão a muitos. Então uma das grandes prioridades do maligno é tirar isso aqui das tuas mãos. Por isso que quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, o Senhor é colocado ali à prova, a sua filiação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o Senhor Jesus disse assim, está escrito. Veja, aquele que é o autor da palavra, ou melhor, talvez dizendo, aquele que é o verbo encarnado, aquele que é a própria palavra, ele nunca abria mão da palavra de Deus. Ele dizia, está escrito. Então esse era o modo de andar. Então você pode ver que Adão foi derrotado no paraíso, mas o Senhor Jesus foi vitorioso, mesmo no deserto. 40 dias de fome. Por quê que ele se manteve firme, de pé? Porque ele respondia com a palavra. Mas se tu és o Filho de Deus, atira-te do pináculo do templo. Ele falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas então eu te darei. Aí o diabo fala, não, ele está vindo para pregar esse reino, não é? Aliás, se nós conhecemos um pouco de Bíblia, saiba você que o diabo tem um conhecimento muito maior do que o nosso. Então ele disse assim, aqui eu estou fazendo a imaginação, você vai vir pregar o evangelho do reino? Então eu vou te dar todos os reinos desse mundo. O Senhor Jesus disse para ele, arreda-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, não a outro que nós adoramos. Então, essa é uma das outras marcas. Os falsos profetas virão, não é para tirar a palavra de Deus, mas talvez para colocar um pouco de fermento a mais, ou adicionar um pouco a mais. Você já percebeu quantos livros você tem na estante da sua casa? Não consegue ler a metade. Então, se eu não consigo derrubar ele pela escassez, transforma essas pedras em pães, eu vou tentar derrubar ele pelo excesso. Eu vou te dar todos os reinos desse mundo. E o diabo tem encontrado, irmãos, para a nossa tristeza, muito êxito no meio do povo de Deus. Tem encontrado. Há muitos irmãos, amados nossos, que se esqueceram, que nasceram de novo, e agora estão buscando um mundo melhor. E se esqueceram das palavras que o Senhor disse, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos, eles iam pelejar. Então nós íamos pelejar. Aí nós colocávamos bandana, camiseta, tudo. Nós íamos pelejar para mudar esse mundo. Mas o teu Senhor disse que o reino dele não é daqui. Aliás, seria talvez até mais fácil, porque o reino de Deus é uma batalha, é uma luta. Na semana passada, o nosso irmão Thomas trouxe aqui as armaduras do cristão. Então a gente não consegue, nós não podemos andar sem aquelas vestimentas. O cinturão da verdade, o capacete da salvação, não é? A espada. Aliás,
dos aparatos ali, qual que é o único aparato que é de ataque? A espada. O único que é o restante todo de defesa. O cinturão, calçados, né? O capacete, a couraça da justiça, né? Só tem um instrumento de ataque, a palavra de Deus. Então o Senhor é esse pregador. O Filho de Deus é um pregador do reino de Deus. E uma outra característica, né, além do esfriamento, falsos profetas, é uma aparência de piedade. Também veremos muita hipocrisia no meio do povo de Deus. Ou seja, muito diferente do que João vai nos compartilhar na sua primeira epístola, mostrando marcas claras, marcas concretas, marcas práticas do viver, né? Traduzindo aqui a palavra do Thomas, né? O salão de beleza que o João vai nos trazer não é somente de falar, mas são realidades práticas, são realidades que são vidas, que se transformam em realidades. Enquanto muitos vão te chamar de religioso. Não, irmão, porque você está fazendo obras, você é um religioso, né? Então, a gente passa a ser acusado porque está simplesmente mostrando que nós fomos criados em Cristo para as boas obras, não é assim? Porque nós somos salvos pela graça. E isso é inegociável. O que Deus fez por nós na cruz não exigiu nem sequer 1/10 de 1 milímetro da nossa parte. Não houve zero de esforço da nossa parte. Deus nos salvou graciosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fato, irmãos. Nós não ignoramos a graça de Deus, disse o apóstolo Paulo. Mas nós fomos criados, fomos feituras dele para as boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para que você andasse nela. Então tudo bem, de qualquer maneira a gente vai ser criticado mesmo, né? Então que sejamos criticados por estarmos juntos, né? Para que o amor possa ser uma realidade no nosso meio, para que quando vier um falso profeta dizendo algo que vá além daquilo que já está escrito, seja anátema. Essa aparência de piedade é uma fé que é colocada também em ação, né? Como muitos têm chamado de um espiritualismo. São irmãos que em tudo vai falar para você que você precisa orar. Não, vamos orar, irmãos. É claro que nós precisamos orar, mas muitas vezes nós nos esquecemos que nós já temos que estar orando. Nós nos esquecemos que a oração tem que ser uma realidade que nos impulsiona. É claro que nós vamos orar, é claro que são situações pontuais. E é claro que nós cremos na oração. Mas muitas vezes o meu espiritualismo quer dizer que eu não quero me envolver com você. Então, eu fico guardado no meu cantinho e mando para você, vamos orar. Então que tudo isso, que essas marcas dessa apostasia, essas marcas do tempo do fim, possa primeiro, eu sei que os irmãos estão vendo tudo isso que eu estou falando, eu sei disso. E a gente precisa observar e falar, meu Deus, o Senhor estava falando aqui na tua palavra. Olha só o que está acontecendo, né? É como aqueles estudiosos de papel moeda, né? Então eu me lembro dessa ilustração, e o irmão contando que os estudiosos, peritos em conhecer nota falsa, eles não estudam nota falsa. Falo, mas eles são peritos em nota falsa, mas eles não estudam nota falsa. Eles só estudam as notas verdadeiras. De tal maneira que quando vem a nota falsa na sua mão, ele distingue. Ele sabe que aquele escrito ali não é verdadeiro. Conhece o papel, conhece o tipo da tinta, conhece a marca, ele conhece tudo. Ele olha para a falsa e fala, falso profeta, não é legítimo. E uma outra marca também é que o Senhor precisa também nos guardar, além do esfriamento, falsos profetas, aparência de piedade, é a negligência para ouvirmos, tardios para ouvir, rápidos muito para falar, mas tardios, negligência para ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu quis colocar esses pontos aqui, ainda que já tinha, de certa maneira, compartilhado esses textos, mas, de linhas gerais, capítulo 4 fala do início do ministério do Senhor, capítulo 9 é no decorrer, então, do ministério do Senhor, e aqui estamos indo para o final do ministério do Senhor. E é o alerta, então, que ele está nos dando aqui de maneira muito clara a respeito daquele arrependei-vos que ele disse lá em 4,17, que
que João Batista também tinha dito no capítulo 3, era que haveria um perigo de que esse arrependei-vos, ele não seria uma verdade absoluta. Ou seja, você precisa se arrepender, mas assim, pode continuar da maneira como você está. Né? Ou então, tem um outro tipo de pregação, venha da maneira como você está. Vocês já ouviram isso? Isso é espiritualismo. Porque ainda que nós vamos da maneira como estamos, é claro, nós não vamos nos consertar, é óbvio. Mas o fato é que a palavra do Senhor, arrependei-vos, ela continua vigente. Então uma transformação precisa acontecer. Para que essas marcas possam então ser vistas, e eu não sou marcado para ser visto, eu sou marcado para a glória de Deus. Mas isso são consequências, então amém. Que seja recebido o Senhor com glória. Então, eles estão rebaixando as doutrinas de Cristo, ajustando isso, talvez para ter uma igreja, vamos colocar assim nesse termo, né? Lotada, cheia, continue da maneira como você está, mas não está dizendo assim. O Senhor Jesus disse para nós que é melhor 2 ou 3 com Ele presente do que uma multidão com Ele batendo na porta. E havia uma igreja lá em Laodiceia que o Senhor estava do lado de fora. Não sei se estava lotada, mas a marca da característica de Laodiceia é a marca da cristandade, vou colocar assim, né? Porque a cristandade, esse termo cristandade, ele é colocado designando aqueles que se dizem irmãos e cristãos, mas também colocam tudo aquilo que está relacionado com o mundo. Questões sociais, questões políticas, questões relacionadas a religião, política, questões sociais, são esses fatores. Então você consegue fazer uma mescla ali. E você consegue fazer uma mescla ali e chama de igreja do Senhor. Mas o Senhor diz para que a sua salvação não seja rebaixada. Ele está nos chamando para o seu reino. E não é somente isso, irmãos. É lógico que nós temos que ir ao Senhor como nós estamos e nos apresentar diante dele, como nós cantamos aqui, né? Hosana, o Senhor nos salva da maneira como nós estamos. Cresça nos nossos corações, mas a verdade do Senhor precisa produzir arrependimento para nós. E arrependimento não é só uma tristeza por causa de mim mesmo. Aliás, quando você lê Mateus capítulo 5, bem-aventurados os que choram, não é porque chora porque tem muita gente passando fome. Você chora e será consolado porque você está vendo a sua própria condição de fome de Deus. Por isso que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É fome do Senhor, é fome dele, fome de mais salvação dele. E assim que é aqueles cidadãos do reino. Vocês já ouviram também uma outra expressão? Irmãos, eu estou colocando aqui nesse aspecto desse conformismo que tem havido no mundo. E essa também é uma expressão muito conhecida. Diz assim que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Já ouviram? E eu acho que também a gente pode até já ter falado isso. E de certa maneira é uma verdade isso. Mas não é uma verdade absoluta também. Como não é uma verdade absoluta que nós vamos da maneira como nós estamos. Mas nós não continuamos da maneira como nós estamos. Então você acha que da maneira como você está e você vai continuar. Não, se Deus quiser fazer uma obra, isso é espiritualismo. Deus já fez uma obra. Qual a tua resposta para ela? Não é? Então, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Claro que isso tem o seu sentido de verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E é verdade. Mas essa não é uma verdade absoluta que pode ser aplicada para nós mais. Se vocês quiserem anotar, tem o salmista, ele fala isso algumas vezes. Salmos capítulo 5, verso 5. Diz que Deus odeia todos os que praticam a maldade. Aí você busca no original a palavra odeia para tentar dar uma aliviada. Não é odeia, né? Ele não gosta muito. Não. A palavra no original é odeia mesmo. Se você quiser trocar a palavra odeia, você pode pôr outra, que é abomina. Deus abomina a todos os que praticam a maldade. Senhor, misericórdia. Essa é uma boa oração. Me salva, Senhor. Porque nós não estamos falando aqui de impecabilidade. E João, quando compartilha a sua epístola, ele não fala de impecabilidade. Aliás, ele fala o contrário. Se você diz que não tem pecado, você é um mentiroso. A questão é, andamos no pecado. Prática do pecado. Pecado contumaz. O salmista diz mais ainda, que os loucos não pararão à tua vista. Ele diz lá no Salmo 7, versículo 11, que Deus é um justo juiz.
E Deus, ele fica irado todos os dias. Todos os dias. É como se Deus olhasse para a terra todos os dias e ficasse irado. Né? Isso podemos dizer, não, mas aqui é do Antigo Testamento. Então, tudo bem, pega Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, injustiça dos homens. Não só isso. Salmos 11, versículo 5 também diz que o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e aborrece ao que ama a violência. Aqui a minha versão está aborrece, mas a palavra lá do original é odeia também. Ele odeia, ele tem ódio. Porque chega um ponto, irmãos, da perversidade em que há uma mescla tão forte entre você e o pecado que não tem como separar mais. Eu sei que Deus ama a humanidade, quer que todos os homens sejam salvos. Não há uma classe especial de escolhidos. Não consigo crer nisso. Mas Deus ama, sim, todo aquele que se rende, todo aquele que se entrega, todo aquele que se coloca diante dele. Todo aquele que se diz assim, eu quero, Senhor, essa nova vida para a tua glória. Eu sei que todos nós aqui, se não todos, a maioria pelo menos, já experimentamos isso. Né? E esse experimentar é que movimenta as nossas vidas. O desejo, o gozo. Né? Porque, irmãos, é estranho, né? O povo de Deus é um povo um pouco estranho, em vários aspectos. Mas um deles, ele ora a um Deus que ele não está vendo. Conversa com uma pessoa que ele não viu o semblante. Ele se reúne com pessoas que começam a cantar com o olho fechado. Né? Mas é porque esse reino, porque você foi conquistado por ele. Você foi tomado para si. Você foi tomado para ele. Você não pertence mais a você mesmo. Você é dele agora. Então esse é o teu prazer agora. E cuidado, irmãos, porque virão falsos profetas. Né? Então, eles vão trocar a teologia, está sendo trocada a teologia falando recentemente com um grupo de irmãos, chamei de eologia. Né? É a pregação do tipo que a minha cabeça acha que é. Então, que nós tenhamos pavor disso, porque o Senhor odeia todo o que pratica iniquidade. Que a palavra de Deus seja realmente a nossa verdade e realidade. Eu podia chamar de egologia, né? É a teologia da maneira como eu acho que ela é. E não é assim. Eu sei que nós estamos reunidos porque é isso mesmo. O Senhor quer falar aos nossos corações, nós queremos aprender da maneira como é o seu falar. E é um tipo de cristianismo hoje. E eu sei que os irmãos aqui estão muito vacinados com relação a isso. Em que os cristãos são como que deístas. Né? Os deístas, tem os ateístas, que são os ateus, que decidiram que Deus não existe, né? Porque não tem como, evidentemente. Eles só tomaram uma decisão. Não, Deus não existe, eu acho que é melhor eu pensar assim. Né? Se eu pensar que tem alguém maior do que eu, acho que vai ser complicado para mim, eu vou perder o meu reino. Então eu resolvi, vou ser ateu. Porque ninguém nasce ateu. Mas muitos dos cristãos hoje estão vivendo como deístas. Deísta é aquele que sabe que alguém criou alguma coisa, só não tem intimidade de relacionamento com ele. É aquele ensino do relógio e do relojoeiro, né? Veio alguém, deu corda no relógio e colocou, então está aí funcionando. Né? Eu sei que existe, não é possível que não, mas eu não tenho relacionamento com ele. Então o que o Senhor tem nos chamado a atenção nesse reino mesmo, é que há um rei que está sentado no trono. E esse rei está governando, reinando todas as coisas. E há uma eternidade que estará nos esperando. Isso é uma verdade. Vamos então, irmãos, como eu prometi, João capítulo 3. Eu sei que os irmãos então conhecem bem esse diálogo ali entre este pregador da verdade da palavra de Deus. Estava diante ali de Nicodemos nesse diálogo. E esse pregador por excelência, esse Deus maravilhoso, que sabe falar as palavras certas e exatas. É por isso que nós vivemos também pelo Espírito Santo de Deus, porque não há mais uma forma, um modelo, um jeito específico, a maneira como eu vou tratar com um ou com o outro. O Espírito Santo, ele é maravilhoso, porque ele vai te ensinar todas as coisas, e você vai dependendo dele no reino. Ele vai te guiar em todas as coisas. Momento de dificuldade, ele está ali presente com você para te consolar.
Então, ele está ali diante do Senhor. Vamos ler aqui alguns versos, vou ler 3 ou 4 versos somente. Capítulo 3, o versículo 3, Jesus respondeu e disse então ali para Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Veja, quando Jesus diz que não pode, irmãos. Não pode. Não importa a maneira que você pensa a respeito de como você quer ver o reino. Se o Senhor falou que não pode, não pode. Então, o novo nascimento é fundamental para que possamos ver o reino de Deus. Versículo 5. E Jesus ainda respondeu, né? Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui ele dá um outro passo. Primeiro você não pode ver o reino de Deus, mas agora você não pode entrar no reino de Deus. E o versículo 7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então Nicodemos começa aqui a ter algumas dúvidas. Ele fala, mas nascer de novo? Você sabe que uma classe de judeus, até hoje, eles acreditam na reencarnação? Então, há uma possibilidade de que Nicodemos estivesse se referindo a isso. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo, vou nascer uma segunda vez, para eu nascer um pouco melhor, para eu nascer um pouco diferente. É claro que isso não é um ensino cristão. É claro que esse ensino é um ensino maligno. É claro que nós não cremos nisso. Ao homem está destinado a morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, para nós, isso é um fato que está concreto. Mas para Nicodemos, a dúvida começou a surgir na mente dele ali. Mas como pode? É interessante que Jesus disse para ele assim, Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe disso? Né? É interessante que o diálogo começa entre Nicodemos chamando Jesus de mestre. Bem sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A resposta foi, você não vai nascer de novo, se você não ver o reino de Deus. Ou seja, como que eu posso traduzir esse novo nascimento? Se você pegar o contexto da carta, desde o capítulo 1, e você conhece o texto de cor, eu sei disso, você vai ver que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ali você já tem o novo nascimento, não dessa maneira explicada como nós temos. Aliás, dessa maneira, nesses termos, né? Nesses termos, novo nascimento, nós só temos aqui em João capítulo 3. Não há em outro lugar. É lógico que a doutrina da salvação, ela percorre por toda a palavra de Deus. Mas ali você já tem a maneira como você se torna um filho de Deus. Basta uma oração. Né? Um coração contrito, o Senhor não despreza. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Então, todos quantos o receberam, há o poder de ser feito filho de Deus. Mas Nicodemos está com dúvida. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Dúvida que pode surgir até como é hoje. Nascer da água e do Espírito, mas o que ele está querendo dizer com isso? Será que é batismo no Espírito Santo? Será que é batismo nas águas? Vocês sabem, irmãos, que muitos traduzem ou explicam esse texto, não nascer da água, como sendo o batismo das águas? É óbvio que não é. A palavra de Deus não está dizendo isso. O irmão Christian Shen é uma possibilidade muito interessante que ele fala nascer da água é o nascer natural, é o nascer no ventre da mãe. Aliás, lá só tinha água. Né? Os irmãos lembram que ele explicava dessa maneira. Né? O corpo humano inteiro teu, você é água. Né? 70% 80% do teu cérebro é pura água. Né? Então, não somos tão inteligentes assim. Né? Dos músculos, mais de 70% dos músculos, quando você vê uma pessoa bem forte, mais de 70% é água. Né? Rapidinho, ele vai ficar murcho. Então, quem não nascer da água, quem não tiver o nascimento natural, não pode entrar no reino de Deus. Essa é uma possibilidade muito interessante. Mas também gosto da explicação, né? De que nós nascemos pela palavra de Deus, porque a água é a água que limpa. Então, quem não nascer da água e do Espírito de Deus, quem não nascer do Espírito Santo, quem não nascer do alto, quem não nascer de Deus, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus.
Porque há uma necessidade de não só vermos o reino de Deus, mas também entrarmos, colocarmos os pés no reino de Deus. E o reino que está preparado. Né? Nós olhamos para o Apocalipse e vemos isso. Vinde bendito do meu Pai, para o reino que foi preparado. Então, o Senhor ainda diz que quem não nascer da carne, aliás, quem nasce da carne é carne. Então aqui ele faz uma diferença. Né? E você poderia pegar aqui, né? Nós temos ainda um privilégio além de Nicodemos, porque nós temos toda a Escritura aqui diante de nós. Então nós podemos, né? Então você pode ir lá em Gálatas, por exemplo, pegar lá as obras da carne. Né? Então quem nasce da carne é carne e vai continuar sendo carne. Mas quem nasce do Espírito é do Espírito. Então não tem o meio termo. Não, ele é uma pessoa boa. Ele não é salvo, não. Ele não nasceu ainda do alto. Mas é uma pessoa muito boa. Né? Então, ou é ou não é. E essa palavra não é para outros, senão para nós mesmos. Não é verdade? É para nós aqui. Para nós discernirmos essa palavra. Mas eu vejo, irmãos, que Nicodemos, ele ficou, talvez, né, nós olhando para essa palavra, ou como nós lemos João capítulo 3 pela primeira vez, a gente pode ter ficado com dúvida, sim. E aí que é lindo do Espírito Santo, porque quando João vai escrever a sua epístola, como eu disse para os irmãos, ele começa a colocar quais são os pontos dessas marcas, as evidências. Ele vai começar a mostrar para nós que essa salvação, ela não é uma salvação psicológica, é uma salvação real. Não é uma salvação sentimental. Eu estou sentindo. Porque se você confiar nos teus sentimentos, vai ser um problema. Ou quem nunca aqui levantou de manhã e falou assim, eu acho que eu não sou salvo. Eu creio que sim. Se você confiasse nos teus sentimentos, ora você ia, de vez em quando parece que a gente é um ateu, né? Fala, Deus, parece que o Senhor não existe. Não é assim? Mas não confie nos teus sentimentos. Confie no que a palavra de Deus está dizendo. É ela que é objetiva para nós. É ela que a tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus que é a verdade. E é nela que nós temos que nos refugiar. Então, a nossa experiência é totalmente objetiva. E nós não vivemos por vista. Nós vivemos pela fé. E a fé é esse firme fundamento. Firme fundamento. E se é um fundamento firme, não é uma areia movediça, você pode pisar com toda a segurança. Que está reservado para você, algo celestial. Mas ainda há uma batalha aqui. Né, nesse reino que nós estamos vivendo, graças ao Senhor, né, esse reino que o Senhor nos inseriu. Então há esse grande perigo de nós termos essa salvação psicológica, pensarmos que somos salvos, mas na verdade nós não somos salvos. Porque muitas vezes participamos, né, e é maravilhoso participar da reunião, irmãos, certo? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você tiver alguma situação, amém, mas o povo de Deus sempre viveu junto. Então há um tipo de espiritualismo hoje que fala assim, não, irmão, eu estou vivendo um momento que agora na minha casa, com a minha família, que eu realmente agora estou entendendo de Deus. Ó, que bonito. Não sei onde é que está escrito, né? No Acrescentares, né? Capítulo 1, né? Ou Inventares, né? Porque na Bíblia não está escrito isso. A tua casa não é o supremo propósito de Deus. O supremo propósito de Deus é Cristo. É a sua igreja, é o seu povo, é o seu corpo. Então a gente tem esses espiritualismos, mas é uma fuga. Lembra de Adão? Porque tive medo, me escondi. Então nós precisamos colocar tudo isso à luz do nosso próprio coração. Porque frequentar, né, é sim fundamental. É sim necessário. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Ali o Senhor ordena a vida para sempre. Muitos irmãos, na pandemia, vocês sabem disso. O número de depressão aumentou 80% durante a pandemia. O último número que eu ouvi, há 2 meses, 80%. O número de suicídios triplicou na pandemia. Eu não sei, irmãos, mas eu ouço o testemunho de muitos irmãos que, mesmo nas limitações, ouço testemunhos de irmãos que, mesmo dentro das dificuldades, eles buscaram de tudo para estar junto com os irmãos. E hoje são os irmãos que eu estou vendo, parece que está rindo à toa. Parece que o Senhor deu uma porção, uma medida de alegria, de graça, porque estiveram ali perseverantes na fé. Né? Ou quem aqui pode dizer assim, não, a pandemia acabou comigo.
Pode ter tido algum tipo de prejuízo, mas você está aqui e está de pé, né? Como nós vimos lá em Efésios, Thomas compartilhou, para que possais resistir ao dia mau. Porque o dia mau virá. Então há um dia mau. Só que você precisa ter reserva nas suas botijas. Lembra de Mateus capítulo 25? As suas lâmpadas estão cheias, amém. Mas também tem óleo na botija, né? E eu me lembro nos primeiros dias da pandemia, eu olhava para minha botija e falava, Senhor, como é que eu vou suportar isso aqui? Ficava na janela, falei, não, agora acabou, né? Agora, se tinha alguma coisa, porque o Apocalipse estava, era só abrir a janela e eu vi o Apocalipse. Não era assim? Que pena que não acabou, né, irmãos? Eu olhava, eu estava com tanto medo, né? Aliás, diz que quem não teve medo, não teve sentimento ruim, era só o cachorro, né? Porque cachorro não sofreu nessa pandemia. Mas nós sofremos, nós vimos tudo isso, nós vimos o Apocalipse se cumprindo. Mas, por outro lado, o reino de Deus estava forte dentro de nós. E o irmão, vamos fazer uma caminhada? O irmão não pode fazer caminhada. Pode, irmão, nós vamos fazer caminhada, né? E um foi fortalecendo o outro, uma palavra, e no Zoom, e via a face dos irmãos, né? Depois, quando voltamos, os irmãos olhavam para mim e falavam, nossa, mas esses 2 anos te derrubou, meu irmão. Não, mas eu estou de pé, né? Estamos aqui, estamos firmes. Estamos perseverantes, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova todos os dias. E é assim, é para isso que você nasceu de novo, é para algo. Então, eu vou só citar, tá bom, irmãos? Abram lá comigo 1 João. Não vamos, então, compartilhar 1 João, mas você vai citar, eu sei que eu vou citar aqui, e eu conheço aqui algumas irmãs especiais. Aliás, as irmãs estão dando de 10-0 nos irmãos. Falo para vocês. O que eu tenho visto de irmãs, manda um texto, manda um compartilhar. Irmãos estão compartilhando. Irmãos, vocês tomam jeito, porque senão elas vão passar vocês. Então, pelo menos eu falo assim, não de todos os irmãos, mas pelo menos, olha, as irmãs estão voando baixo. Né? Vou começar assim. Se você não está com a Bíblia impressa aí, você vai ter uma certa dificuldade agora, tá? Mas depois em casa, anote os textos, pega a Bíblia impressa. Mas as irmãs anotam, as irmãs fazem registro, depois elas querem saber, elas vão buscar. Aí depois ela manda uma mensagem, irmão, eu vi um negócio lá que você nem falou. Eu falei, não, eu também não tinha visto. E as irmãs veem, e é maravilhoso isso. Mas, irmão, essa palavra aqui é para todos nós. É para todos nós. Então, anotem esses textos, ou peguem depois o áudio, e guarde com você que João está dizendo quem é nascido do alto. Primeiro aspecto. 1 João, capítulo 2, verso 29. E não é nas entrelinhas, viu, irmãos? Ele fala explicitamente. Capítulo 2, 1 João, verso 29. Se sabeis que ele é justo, falando aqui do Senhor, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, primeiro ponto. E depois, se o senhor der uma outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês outros textos que vão fazer ligação com esse aqui. Então, a conclusão que eu tive de vendo todas as 7 evidências do novo nascido é que é uma teia. Sabe uma teia? Onde uma realidade, uma verdade está configurada e ligada diretamente à outra. E uma não se desliga em função da outra. Uma se une, se junta à outra. De maneira que se uma quebra, a outra também vai ficar mais frouxa. Então elas estão intimamente ligadas. Vocês vão ver isso. Não vou comentar, tá bom? Vou só citar então. Vou me resistir aqui para não comentar. E o segundo, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Ele diz que qualquer que é nascido de Deus, o que acontece? Ele não vive na prática do pecado. 1 João 3, 9. Porque a sua semente permanece nele. Aqui ele está falando da semente de Deus. A vida de Deus que agora vive em você. Eu não vou comentar. E não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vem, irmãos. Você não vive... Aliás, eu já disse que ele mesmo compartilhou aqui que quando nós pecamos, dizemos que não pecamos, nós somos mentirosos. E é verdade isso. Mas tem uma diferença, que quando o salvo peca, ele se entristece tanto. É lógico que chega um ponto, irmãos, que nós vemos os nossos irmãos, e ele vai tratar disso também aqui, nessa carta, que quando nós vemos o nosso irmão pecando,
se for um pecado que não é para a morte. Porque há pecados que são para a morte. E por esse eu não peço que vocês orem. Porque é uma tendência nossa também. Não, vamos orar pelo irmão. E nós não temos discernimento do que é pecado para a morte. E como João diz, e pecado que não é para a morte. Então, só para também não deixar esse ponto sem fechar, né? Ananias e Safira. Faz sentido para os irmãos? Sim. Né? Outro ponto, 1 Coríntios capítulo 11. O Senhor disse ali a respeito da mesa do Senhor, disse: não são poucos os fracos e doentes, e não poucos os que estão, vou colocar aqui minhas palavras, negligenciando a mesa do Senhor, e não entendendo que a mesa do Senhor não é para os impecáveis, a mesa do Senhor é para aqueles que choram por causa da sua condição. Então nós nos reunimos, não é para dizer que nós somos dignos de participar da mesa, mas é para dizer que só o Senhor Jesus é digno dessa mesa. Ele entregou o seu corpo e derramou o seu sangue. Então nós tomamos vida quando nós estamos na mesa do Senhor. Então ele diz que porque muitos negligenciam, não são poucos os fracos e doentes, e não poucos os que há pecados que são para a morte. E por esse eu não peço que vocês orem. É muito sério isso. Mas vamos para a terceira evidência. Também, de certa maneira, fiz uma citação disso, né? Porque o amor no final dos tempos não vai se esfriar. 1 João capítulo 4, verso 7. Amados. Essa palavra amados aqui não é a mesma de amemo-nos. Uma é a palavra, é o agapau, e o outro é o ágape. É muito lindo, porque essa aqui é a chamada carta do amor, né? Porque ele se derrama em amor por os seus irmãos. Ele diz: amados, amemo-nos. Amemo-nos uns aos outros. Porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Todo aquele que ama nasceu de novo. Todo aquele que ama nasceu do alto. E eu não amo por causa da virtude do outro, mas a despeito da feiura do outro. Porque eu também sou amado a despeito da minha feiura. E fui primeiro amado por Deus. Mas vamos lá, irmãos. E aqui nesse versículo 7, ele fala de dois aspectos. Há alguns irmãos, e eu fui buscar isso, e vi que outros irmãos também fizeram comentários a respeito, certo? Dessas 7 evidências. Eu vi um pouco diferente. Há outras evidências que outros irmãos viram, mas dentro desses termos explicitamente aqui, eu estou colocando para os irmãos da maneira como eu peguei na carta. Mas os irmãos fiquem também à vontade para depois ver isso. Porque aqui para mim ele coloca 2 evidências. O primeiro é que ama, e o segundo é que conhece a Deus. Você vê? E o conhecer aqui não é gnosis. Conhecer aqui é a palavra que mostra a intimidade. A palavra que designa para intimidade, como se fosse a intimidade do marido e da mulher. Não é a palavra gnose. Aliás, a gnosis, o gnosticismo, estava sendo aqui combatido por João. Quando ele escreve essa carta, havia ali um movimento de gnosticismo. Né? E o gnosticismo, basicamente, falava que a sua carne é má, por essência. Né? Então, a palavra gnosis fala do conhecimento intelectual. Né? Então, Paulo está dizendo, João aqui está também combatendo isso, porque está surgindo, porque como Jesus veio em carne, então ele estava ali a possibilidade de derrubar a verdade da encarnação do Senhor. E essa, inclusive, é uma das coisas que ele trata aqui. Mas a palavra que ele usa aqui não é gnosis, que é o conhecimento intelectual. A palavra que ele usa aqui é gnoskos, é isso. Que é a palavra que designa intimidade. Ou seja, aquele que é nascido do alto tem intimidade com Deus. E esse é um outro aspecto. Conhece a Deus. O quinto, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Né? Ah, mas eu creio que Jesus é o Cristo. Irmãos, isso aqui depende de uma profunda revelação do Senhor. Todos nós que nascemos de novo, né, precisamos... esse assunto é inesgotável. E eu estou aqui realmente me segurando para a gente não avançar um pouco mais, ainda que demoraria a eternidade para a gente conhecer o Senhor Jesus, como Cristo, como ungido de Deus, como Filho do Deus vivo, como aquele que era prometido. A eternidade inteira. É por isso que Deus preparou a eternidade, porque Cristo é inesgotável.
E nós não poderemos abrir mão desta verdade aqui. Lá em Mateus, no capítulo 16, o Senhor Jesus queria saber quem diz os homens ser o Filho do Homem. Ele estava ali entabulando uma conversa. Na verdade, ele queria saber dos seus discípulos. Porque ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o que Pedro diz para o Senhor? Tu és o Cristo. E aí o Senhor diz para ele que não foi carne e sangue que o revelou. Vocês veem que o nosso relacionamento íntimo com o Senhor, ele vai nos levar a esse profundo senso de quem Ele é, de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o prometido. Que é sexta evidência, sexta marca do novo nascido. Está aqui ainda no capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é nascido do alto, o que acontece? Vence o mundo. Vocês veem? Então, ele vence o mundo, porque foi isso que o diabo fez nesse mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Né? E, como eu disse para os irmãos, lá em Gênesis no capítulo 3, foi dado a ele a chave desse governo do mundo, desse reino do mundo. Né? Então, agora ele é o principal deste mundo. E só tem uma maneira de nós vencermos o mundo. Está aqui. Está dizendo aqui. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de novo, vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. A nossa fé. Não é o nosso otimismo. Vamos acreditar que vai dar certo, gente? Isso não, isso é otimismo. Não vai dar certo. Aliás, já está escrito. Né? Como disse Billy Graham, fiquem tranquilos, eu li a última folha da Bíblia. E no final vai dar tudo certo. Isso é viver pela fé. Mas não é viver por otimismo. Porque coisas acontecerão. Falsos profetas virão. O amor de muitos esfriará. Virão falsas doutrinas. Virão lutas, perseguições. Mas você permanecerá de pé. É isso que a palavra de Deus nos mostra para todo aquele que se mantém diante dele. E o último, irmãos, capítulo 5, verso, que é o último capítulo, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Isso já foi compartilhado, né? É a segunda evidência, a segunda marca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Essa palavra conserva-se a si mesmo. Se a tua versão está diferente, pode alterar aí. Eu consultei as melhores versões. Não é o sentido de que Deus guarda você. Se a tua versão está assim, não é assim. O sentido aí é você guardar você mesmo, irmãos. Fui pesquisar, olhei no original. Não é aquele que é nascido do alto, Deus o guarda. Tem umas versões que está assim, não está? Guarda-se a si mesmo. 5:18. Não faz diferença? Porque agora você é um soldado. Nós ouvimos na mensagem da semana passada. Você é um soldado, agora você tem que andar vigilante. Vigiar. Vigia, observa, olha, cuida. Tenha discernimento espiritual. Tenha cuidado, irmãos. Essa é a palavra aqui. Guarda a si mesmo. Conserva-se a si mesmo. Porque assim você vai se manter de pé. Você poderá se manter de pé. Eu quero encerrar com esse versículo aqui. Versículo 13. Isso, versículo 13 do capítulo 1 João, capítulo 5, verso 18. Ele está dizendo o propósito para o qual ele escreveu essa carta. Creio que ficou claro para nós, aqui nessa noite, que há uma amplitude maior de quem é o novo nascido. Espero que o Senhor tenha alcançado isso no teu coração, mostrando essas evidências, essas marcas do novo nascido. Porque foi para isso que João escreveu essa carta. Olha aqui comigo. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creiais no nome do Filho de Deus. É uma coisa só que ele está falando. Essas coisas vos escrevi. Só uma coisa ele escreveu. Para que você saiba que você tem a vida eterna. Você pode olhar para a palavra de Deus e ter toda a certeza da vida eterna. E isso não está desligado do Filho de Deus. E creiais no nome do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa obra do Senhor não foi em vão.
Ele alcançou aqueles que se entregaram a Ele, os quais Ele desejou. Ele buscou, salvou o perdido. Que nós possamos, irmãos, em espírito de oração, de contrição, espírito de alegria também, porque é isso que produz para nós. Nós éramos um perdido nesse mundo. Esse era o teu nome. Mas agora você tem um novo nome. Não tem uma pedra branca que está ali em uma das igrejas, que tem um novo nome? Sabe qual é esse novo nome que você vai ganhar? Salvo, remido, redimido, lavado pelo sangue de Jesus. Você antes era chamado de transgressor, agora você é chamado de santo. Sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Te damos graças, amado Senhor, pela tua palavra. Nos conforta, nos dá segurança, nos dá esperança. Oh Senhor, nós te bendizemos nessa noite. Queremos dizer ao Senhor que somos muito felizes, porque o Senhor é o pregador por excelência e tem falado aos nossos corações. E Senhor, para a tua honra e glória, Senhor, continua falando aos nossos corações. Daqui a pouco nós estaremos em nossas casas, estaremos deitados na nossa cama. Fala, Senhor. Continua ministrando aos nossos corações. No decorrer dessa semana, Senhor, o Senhor percorria toda a Galileia, todas aquelas cidades, pregando o evangelho do reino. É isso que nós queremos da tua parte, Senhor. Ainda que estamos com os pés nesse mundo aqui, que o Senhor possa encontrar nossa mente, o nosso coração, junto, bem perto e próximo do Senhor. Agradecemos pelo tempo que o Senhor tem nos dado. Louvamos o teu nome. Nós te bendizemos, Senhor, as lutas, tribulações e provações que muitos têm passado, alguns em um grau muito maior. Que o Senhor encontre o propósito em tudo isso, Senhor. E guarde esses corações para a tua honra, para a tua glória. Sara, Senhor, cura. Nos dê a oração adequada para com o Senhor. Nós te bendizemos pelo teu falar, mais uma vez. Em nome do teu Filho, Pai. Em nome de Jesus. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, Deus abençoe. Ótima semana, guardados no nome do Senhor.